Somos espíritas, somos cristãos, seguimos os ensinamentos de Jesus Cristo na sua mais pura essência, com base no maior mandamento por ele ensinado, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. O Pronto Socorro Espiritual Casa dos Espíritos está localizado em Natal, RN. Estamos na Rua Olinto Meira 1253, no bairro do Alecrim. Siga-nos nas nossas redes sociais para mais informações. Boa noite a todos e todas. Para quem não me conhece, eu sou Cristina Ram e é um prazer estar aqui com vocês hoje, depois de 2 semanas me convalescendo aí. A minha voz ainda está nesse nível de sensualidade, né, rouquinha, mas eu, há 2 semanas atrás, estava completamente afônica. Graças a Deus estou melhor. Gente, hoje o tema que eu pensei para trazer, né, é porque é tão difícil mudar, né? E aí eu vou calcar essa minha palestra falando da reforma íntima na psicologia de Joana de Ângelis, né? É muito importante, gente, que a gente inicie essa fala, essa palestra, perguntando para vocês, na verdade, para todos nós, incluindo a mim mesma, né? O que você gostaria de mudar em você? E quando eu estava elaborando a palestra, eu pensei muito nisso, né? Primeiro que a minha lista, né, é absurda. Né? E a segunda pergunta é, o que você tenta mudar há anos? Entendam que no consultório de psicologia é o que eu mais escuto, né? Mas eu sempre fui assim, Cristina, ou até eu nasci assim, ou não tem jeito, eu sou assim. É uma coisa que eu ouço com frequência. E o que continua se repetindo? Por que a gente repete tanto uma coisa que conscientemente, muitas vezes, a gente sabe? Né? Então, eu sei que está errado, eu sei que não faz bem para mim, mas eu continuo repetindo. Que mecanismo consciente / inconsciente que faz com que a gente permaneça errando, mesmo a gente tendo a consciência de que acertando a gente poderia estar não só trabalhando a nossa reforma íntima, mas principalmente a nossa evolução enquanto espírito. Todos nós queremos mudar. A gente quer ser mais paciente, mais amoroso, menos ansioso, menos orgulhoso, mais compreensivo, mais grato. Mas a gente sabe muitas vezes exatamente o que a gente precisa para modificar. Mas a gente não modifica. E por que a gente continua repetindo esses mesmos comportamentos? Será falta de força de vontade? Será falta de fé? Ou existe algo mais profundo acontecendo dentro de nós? A gente precisa lembrar que quando a gente reencarna, a gente não vem só com um corpo e uma mente vazios. Né? Eles vêm preenchidos por toda uma história pregressa de muitas reencarnações e muitas reminiscências, o que a gente pode chamar, né, de lembranças e de até situações que a gente não consegue se livrar. Mas, ora, Cristina, todo mundo diz que quando a gente reencarna, a gente tem livre-arbítrio e a gente pode fazer caminhos diferentes. Fato, nós temos livre-arbítrio. Mas muitas vezes a gente não consegue se desvencilhar das nossas maiores dificuldades. Joana de Ângelis, gente, para quem não sabe, né, foi um espírito que era o mentor espiritual de Divaldo Pereira Franco, escritora de vários livros, dezenas de livros espíritas, dentre eles a obra psicológica de Joana de Ângelis. Ela é conhecida no meio dos espíritas como a psicóloga da alma. Por quê? Porque ela conseguiu reunir os ensinamentos de Kardec ao conhecimento da psicologia. Então, por isso que eu sou, né, fã número 0 de Joana de Ângelis.
leio as obras dela. São obras, às vezes, rebuscadas, mas que, se a gente aprofunda, a gente consegue entender muito da psicologia humana e, consequentemente, da nossa necessidade de transformação. Só como curiosidade, gente, algumas das reencarnações de Joana de Ângeles, ela foi Joana de Cusa, que foi uma cristã dos primeiros tempos, citada na tradição espírita como exemplo de fidelidade aos ensinamentos de Jesus. Depois ela foi Santa Clara de Assis, é uma fundadora das Ordens das Clarissas, conhecida pela vida de simplicidade, serviço e profunda espiritualidade. Ela também foi Juana Inés de la Cruz, religiosa, poetisa e intelectual do século XVII, reconhecida pela busca do conhecimento e pela defesa da educação. E ela também foi Joana Angélica de Jesus, abadesa, que na verdade, gente, é como se fosse uma gestora, como se fosse uma superiora do convento da Lapa, em Salvador, morta em 1822, ao tentar impedir a invasão do convento durante as lutas pela independência do Brasil. A sua coragem e o espírito de sacrifício tornaram-na, então, uma figura brasileira histórica. Joana de Ângeles, então, gente, toda a vida que vocês lembrarem desse nome, lembrem que ela é a psicóloga das almas, vamos dizer assim. Então, ela une o conhecimento da psicologia aos ensinamentos de Kardec. E o que ela vem dizer? Ela vem falar sobre a reforma íntima. Ora, se nós reencarnamos no intuito de evoluir enquanto espírito, é importante que a gente compreenda que a gente não vai se tornar perfeito agora, que ainda tem um caminho a ser percorrido, até porque nós estamos na Terra, um planeta de provas e expiações. E não é também, gente, sobre deixar de errar. Reforma íntima é você reconhecer o seu erro, ter consciência de si mesmo e, acima de qualquer coisa, está sempre mudando. Não é sobre esconder as emoções, não é aquela pessoa que vai deixar de sentir, porque a gente sabe que nossas emoções muitas vezes nos traem, as emoções muitas vezes sequestram a nossa razão e fazem com que a gente tome atitudes ou tenha comportamentos que, se a gente tivesse em sã consciência, a gente pensaria melhor, e que é um processo contínuo de transformação moral e emocional. Me veio à cabeça agora Raul Seixas, quando ele fala que eu sou uma metamorfose ambulante, né? E eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter uma opinião formada sobre tudo. Todos os dias a gente pode aprender alguma coisa. Todos os dias a gente tem a chance de mudar algum comportamento que nos desagrada ou que desagrada as pessoas que nos amam. Então, gente, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, diz: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. Cristina, todos nós temos más inclinações? O que vocês acham? Sim ou não, gente? Eu digo que a gente tem um monstrinho dentro da gente, que a gente pode deixar ele bem adormecido durante toda a nossa reencarnação, porque a gente não alimenta esse monstrinho, ou a gente pode todos os dias dar um pouquinho de comidinha para ele manifestar através dos nossos comportamentos a nossa imperfeição e a nossa dificuldade de evoluir enquanto espírito. Então, a pergunta que muda tudo nessa história, gente, é: o que preciso mudar? E por que é tão difícil mudar? Eu costumo dizer que quem conhece alguém que fume sem saber que o cigarro faça mal? Vocês conhecem alguém? Todo mundo que fuma sabe que o cigarro faz mal, sabe que pode ter um câncer, sabe que pode ter qualquer complicação em virtude do fumo, mas continua fumando. Ora, o saber não é suficiente para mudar um comportamento, gente? Se fosse, não existiria nem psicólogo. Vai além do saber. Porque quem fuma, fuma pelo prazer que o cigarro proporciona.
Ah, Cristina, o prazer é proporcionado, mas pode vir a dor. Mas a dor pode vir. Ela é hipotética. Ela ainda não aconteceu. Então, a pessoa se fia na possibilidade de ela não ter câncer. E, normalmente, tem aquele discurso que diz assim, pois eu conheci fulano que fumou a vida inteira e nunca teve uma dor na unha. Mas a gente sabe que a casuística reporta que o câncer pode sim, que o fumo pode sim causar câncer e matar. Então, gente, a pergunta que muda toda é o que eu preciso mudar, não como um problema, mas principalmente por que é tão difícil mudar. Cristina, tenho 20 anos de análise, de terapia, e eu ainda não consegui mudar algumas coisas. Por quê? Porque talvez você ainda não tenha entrado na jornada da transformação. A Joana de Ângeles, ela tem essa série psicológica, retorna, fui eu? Ela tem essa série psicológica e eu coloco 5 obras dela que eu julgo que são as obras principais. A primeira obra, gente, é o Ser Consciente, que está no primeiro degrau da escada da evolução. A segunda é o autodescobrimento. A terceira são os conflitos existenciais. A quarta, o homem integral. E a quinta, a plenitude. Essas 5 obras, gente, tratam do interior do ser humano. Tá? Que é por isso que a gente está falando que é daí que tem que ter nossa transformação. Não adianta, por exemplo, a gente fingir que a gente perdoou se no coração da gente a gente ainda carrega a mágoa e o rancor em relação à pessoa que a gente acabou de perdoar. Então, a gente vai calcar a nossa palestra nessas 5 obras. E vamos para o primeiro degrau, que é o ser consciente. Então, gente, a reforma íntima é o caminho de consciência. Quem eu sou, por que eu estou aqui, para que eu estou aqui, né? Qual é o meu intuito na minha reencarnação? Eu vim só para ser feliz? Não, né, gente? A gente veio para aprender. E terá que vir quantas vezes forem necessárias até que a gente se torne um espírito capaz de estar num lugar melhor, vamos dizer assim. Então, a reforma íntima é o caminho de consciência. A gente não muda só porque a gente quer. A gente muda quando a gente desperta que precisamos mudar. Quantas vezes eu escuto no consultório as pessoas dizerem, realmente, é muito importante que eu perca peso. Ser importante que você perca peso não te conduz à perda do peso. É preciso que haja um engajamento seu e uma tomada de consciência no sentido de você realmente entrar numa dieta, fazer exercício físico, conduzir melhor a sua alimentação. Senão, você vai continuar repetindo, como muitas pessoas, realmente eu preciso perder peso. Realmente eu preciso emagrecer. O que em minha vida ainda precisa despertar? Eu costumo dizer, e eu tenho essa sensação, algumas dezenas de vezes durante a semana, quando eu observo pessoas que eu me pergunto, Deus, o que precisa para essa pessoa despertar? O que precisa para que essa pessoa acorde? O que é preciso, né, para que essa pessoa saia desse lugar de espectador da vida para um agente da própria história? E aí essa pergunta, o que ainda em mim precisa despertar? Você que está aqui hoje comigo, o que ainda falta para que a gente efetivamente consiga seguir as leis divinas? Porque saber, a gente sabe. Fazer é um outro estágio que exige de nós um ônus, né, gente? Porque eu digo isso hoje, né, em 2026, eu costumo dizer que é mais fácil. Eu disse fácil.
a gente agir de forma errada do que correta. Dá trabalho ser correto, mas dá trabalho muito. Por quê? Porque parece que o comum é fazer errado. E quando você faz o certo, as pessoas olham para você, mas todo mundo faz daquele jeito. E muitas vezes você se sente um solitário. Mas a trajetória da transformação e da jornada da transformação é uma jornada realmente solitária, gente. Porque você não vai crescer e nem evoluir para ninguém. É só e exclusivamente para você mesmo. O ser consciente, o despertar da consciência, a verdadeira transformação começa quando a gente deixa de viver no automatismo e passamos a observar nós mesmos. Se vocês analisarem hoje o dia de vocês, vocês vão observar que pouco vocês estiveram presentes nas ações e nos comportamentos. Que a maioria das coisas que a gente fez no automático. Eu tenho absoluta certeza que eu escovei o dente de manhã, mas eu não me lembro do ato. Todo mundo escovou o dente aqui hoje, gente? Senhora, vocês lembram disso? Quem lembra, ótimo. Eu ainda já estou no coisa... Não, eu escovei, tenho certeza que eu não esqueci. Já está no meu itinerário matinal. Noturno também, tá, gente? Mas a gente acaba repetindo as coisas sem sentir o que a gente está fazendo. E aí a gente entra no piloto automático. A gente repete pensamentos, a gente repete emoções, a gente repete comportamentos, repetimos relacionamentos e repetimos sofrimentos. A gente roda e a gente faz a mesma coisa. E aí as pessoas olham para mim e dizem, sim, Cristina, eu não tenho culpa de só me relacionar com pessoas indisponíveis. Não é sobre culpa, é sobre responsabilidade, é sobre escolha. Se você está percebendo que o seu padrão é entrar em contato com pessoas que não estão disponíveis para relacionamento, tem algo sobre você que você precisa descobrir. Mas você só muda se você percebe que você está repetindo. Mas como que eu percebo que eu estou repetindo? Principalmente, gente, pelo resultado. Cristina, não sei o que acontece comigo. Todas as vezes que eu faço isso, eu só consigo isso. Aí eu olho para essa pessoa e digo, experimenta fazer uma outra coisa para ver se você tem um resultado diferente. E é sobre isso. É sobre você se implicar na autoria da sua vida. Porque senão, gente, a culpa da minha infelicidade ou da minha não evolução vai ser de Joana de Ângeles, de Deus, do meu marido, do papagaio, do cachorro, do governo, enfim. Só não é minha responsabilidade. A psicologia explica que o cérebro busca economizar energia, sempre, tá, gente? Por isso que ele cria hábitos e automatiza comportamentos, porque ele não tem que investir energia. Então, ele já sabe que eu vou acordar e a primeira coisa que eu vou fazer depois do xixi é escovar os dentes e está tudo certo. Ele não tem que elaborar todo esse processo no momento em que eu abro os olhos. Quanto mais a gente repete uma reação, gente, mais natural ela parece. Que é a hora que a gente... Mas eu sempre fiz assim. Sempre fez. Não pode fazer diferente? Então, gente, do mesmo jeito que você repete o errado, você precisa repetir o certo. Uma vez eu estava num consultório, aguardando uma consulta, e tinha uma dessas revistas, que eu não me lembro mais qual era, que tinha entrevista com uma reportagem com um médico que dizia que o cérebro leva 3 meses para entender um comportamento seu como hábito. E que então, por exemplo, o exemplo mais nodal da população mundial, o exercício físico, né? Alguém tem problema com isso aqui, gente? Exercício físico? Levanta a mão. Bando de mentiroso. Todo mundo treina aqui? Levanta a mão. Gente, eu não estou vendo mão, não. Eu disse levanta a mão. Não é a consciência, não é levanta o pensamento, levanta a mão.
Pois é, mas todo mundo sabe que é importante fazer exercício físico ou não? Sim. Todo mundo tem consciência de que é preciso fazer exercício físico? Não. Consciência implica internalização disso e mudança de comportamento. Voltando para o médico, então ele diz que você precisa fazer uma atividade durante 3 meses ininterruptos para que o cérebro absorva isso como um hábito. Então, para quem ainda não conseguiu, para quem está naquele time que se inscreve na academia e paga logo o ano, sabe? Paga o ano e na primeira semana, segunda-feira, está lá na academia, 3 horas, pega ferro, cardio e terça-feira vai para 2 horas, quarta-feira meia hora, quinta-feira estou cansado, sexta-feira não piso lá nem a pau. Mas aí depois você fica mais ou menos com a consciência tranquila, porque você pagou 1 ano da academia. Tá paga. Em dinheiro. Mas se você ficar na academia com frequência durante 3 meses ininterruptos, o cérebro vai absorver isso como um comportamento que faz parte dos seus hábitos. Mas isso funciona para o mal também. Se você sempre repete um erro, isso vai se tornar uma verdade para você e você vai continuar repetindo. A menos que você tome consciência e você efetivamente faça alguma coisa para mudar. A reforma íntima, gente, começa aqui. Eu disse aqui mesmo no centro, inclusive. Não quando a gente muda os outros, né? Eu vi um videozinho, sei lá se era TikTok, onde era, que era uma pedra e um lápis. Uma máquina segurando um lápis e uma pedra embaixo. E essa máquina era de máquina de perfuração. E na ponta dela tinha um lápis. E ela tentando furar essa pedra. O pobrezinho do lápis acabou completamente destruído e a pedra estava absolutamente intacta. Então, isso é sobre mudar o outro. Se vocês ainda têm essa esperança, eu tenho o dever de tirá-la. Não quando a gente muda um ambiente. Só vou ser feliz se eu mudar de apartamento. Eu só volto no centro se a cadeira for mais confortável. Quando a gente mudar de religião, mas quando mudar a forma como a gente percebe, como a gente nos percebe e percebemos o mundo, é que de fato vai fazer diferença. Porque você pode estar em Paris, mas se você não estiver bem, não souber quem está em Paris, Paris pode ser bem desagradável. O que mais se repete em mim? Impaciência? Eu vim sem essa peça, estou trabalhando esse adicional, mas eu realmente tenho melhorado, sabe, gente? Não posso me dizer uma pessoa paciente hoje, mas eu estou a caminho. Orgulho? Imagina! Eu sou super humilde, né? Medo, controle, ansiedade, julgamento, o que se repete em mim? Meu Deus, há 50 anos que eu faço isso, gente, não sei como é que eu vou fazer para mudar. Kardec diz, conhece-te a ti mesmo. O autoconhecimento continua sendo o caminho mais seguro para o progresso moral. Essa é uma questão 919 do Livro dos Espíritos. O processo de crescimento interior, gente, começa quando o indivíduo assume a responsabilidade pela própria transformação. Justamente aquilo que eu acabei de dizer. Isso sintetiza o primeiro degrau, a primeira obra de Joana, que é o ser consciente. Eu tenho consciência de que tudo que eu tenho e tudo que eu não tenho hoje é por minha responsabilidade. Observem que eu não usei a palavra culpa, eu usei a palavra responsabilidade. Porque se responsabilizar é se implicar. É você dar poder a você de fazer as coisas diferentes. Ora, imagine que eu chegasse para vocês agora e dissesse, bom, gente,
o problema da minha vida é o meu trabalho. Vamos lá. O meu trabalho vai mudar sozinho? Não. Quem tem que mudar diante do meu trabalho sou eu. Não, o problema da minha vida foi minha mãe, Cristina. A relação com a minha mãe resume tudo, certo? Você vai mudar a sua mãe? Não. Mas você pode mudar diante da sua mãe, ou até. Diante de tudo que você passou com ela, cabe a você saber o que você vai fazer com isso. O segundo degrau, gente, é o degrau do autodescobrimento, que é a segunda obra de Joana de Ângeles, que, na verdade, é uma busca interior. Toda viagem de transformação começa para dentro. Ora, hoje, em 2026, eu nem escuto mais tanto isso, mas quando eu iniciei minha profissão há 30 anos atrás, absurda essa conta. Péssima essa conta. Enfim. Eu escutava demais. Imagina, psicologia é terapia para gente maluca. Alguém já escutou isso, gente? Sim ou não? Pois é. Aí, gente, o que acontece? Eu ainda não recebi nenhum maluquete no meu consultório. Né? Por quê? Porque, primeiro, o maluco, né, o esquizofrênico, falando com a nomenclatura correta, ele nem tem consciência dessa loucura. Portanto, ele não precisa de ajuda e muito menos vai procurar um psicólogo. A não ser que ele procure o psicólogo alegando que ele é Jesus ou que ele é, sei lá, qualquer outra coisa. Né? Então, fazer terapia não é para qualquer um, entendam. O que eu quero dizer é que se torna uma coragem você acessar a si mesmo. Ah, não, Cristina, mas não é para mim, não. Eu vou conversar com a psicóloga. A psicóloga funciona ali, muitas vezes, como um instrumento, literalmente, para que você encontre as suas respectivas saídas. Então, por isso, talvez, que Joana de Ângeles entendeu que o autodescobrimento, que é a busca interior, só depende de nós. Mesmo que tenha alguém nos escutando numa sessão de terapia, é importante que nós reconheçamos o que a gente precisa fazer para mudar. O que é difícil para nós. Se a gente passasse todos os dias, ao final do dia, e a gente se perguntasse o que eu fiz de bom hoje e o que eu fiz de ruim, muitas coisas poderiam mudar. Quando eu digo para vocês, sem medo, né, que eu tenho dificuldades com a paciência, é porque, gente, existe toda uma jornada aí para eu poder atestar isso para vocês. A impaciência é um dos defeitos que eu luto diariamente para evoluir, diariamente. Mas tem uma ruma, como diria um bom nordestino. Então, toda viagem de transformação começa para dentro e por dentro. O que é autodescobrimento, gente? É nada mais do encontro sincero consigo mesmo. É deixar de procurar respostas apenas no mundo exterior e voltar a olhar para a própria consciência. Não se trata de descobrir um novo eu, mas sim de reconhecer quem realmente somos, para além das máscaras, dos medos e das aparências. Então, Cristina, qual é a função da terapia? Autodescobrimento. Se eu sei quem eu sou, consequentemente, eu vou saber como lidar com os problemas que sempre acontecerão. Alguém aqui não tem problema? Sim ou não? Oxi, sério? Todos temos. E aí? O que fazer? Os problemas vão deixar de acontecer, gente? Aqui na Terra, não. Quem precisa trabalhar-se para resolver os problemas? Nós.
Então, a maneira com que eu enfrentava determinadas coisas, hoje mudou, porque eu evoluí enquanto espírito e lido com este mesmo problema de uma forma diferente. Por isso, a gente chama de autodescobrimento, autoconsciência, nessa jornada da transformação. A coragem de olhar para dentro. Existem empresas, gente, isso é um dado real, tá? Que só aceitam pessoas hoje que referem fazer terapia. Ora, Cristina, não era para não aceitar, porque já vão pensar logo que essa pessoa tem um problema psicológico ou um problema mental? Não. Se você for escutar as pessoas que têm mais ensinamentos a passar sobre a vida, são pessoas que a gente brinca terapeutizadas. Hoje, depois de 30 anos, não está com a moléstia que a pessoa nem ia aprender, né, gente? Mas quando eu estou conversando com alguém, não é no consultório, eu já sei se essa pessoa faz terapia ou não, por algumas colocações que ela faz. E na própria terapia, o trajeto na terapia é muito interessante, porque quando a pessoa chega, ela passa meses, às vezes anos, às vezes a vida toda, dizendo, porque não deu nada certo para mim por causa da minha mãe, porque o meu salário é baixo, porque a profissão que eu escolhi não dá certo, porque a minha mulher é isso, porque meus filhos não me reconhecem, porque... Ou seja, essa pessoa não faz nada para que a própria realidade dela mude. Ela simplesmente escolhe responsáveis e culpados. A psicologia e a espiritualidade. A psicologia, gente, ela ensina que aquilo que a gente ignora em nós continua influenciando nossos pensamentos, emoções e comportamentos. Claro, a Joana de Ângeles, ela amplia essa compreensão ao afirmar que o processo de evolução espiritual exige lucidez, autoanálise e disposição para transformar o mundo íntimo. Não basta conhecer teorias, é preciso conhecer a si mesmo. Então, imagine, as pessoas têm, muitas vezes, a fantasia de que o fato de eu ser psicóloga, eu não tenho problemas. Olha, gente, que lindo, né? Né? Cristina, ela é psicóloga. Não, ela, né? Gente, né, se for assim, médico não adoece, dentista não tem cárie, daí para baixo, né, gente? A coisa não funciona desse jeito. Talvez, não pelo fato de eu ser psicóloga, mas pelo fato da minha terapia, eu, de fato, hoje, talvez, enfrente as situações difíceis de uma maneira um pouco mais, com mais destreza, vamos dizer assim. Mas ainda apanho um bocado, viu? A síntese desse segundo degrau, lembrando, primeiro degrau, o ser consciente, segundo degrau, autodescobrimento. O autodescobrimento, ele nos ensina, então, olhar para dentro, é um ato de coragem. Então, quem faz terapia aqui é corajoso. Gente, isso não é propaganda, tá? Só para informar. Olhar para dentro, tá? Reconhecer fragilidades é sinal de maturidade. Na hora em que você diz, eu reconheço que eu sou uma pessoa impaciente, é maturidade. Aceitar-se não significa acomodar-se. É assim, né? Fazer o quê? Eu sou assim, ou eu nasci assim, vou morrer assim, bababá. Somente quem se conhece pode transformar-se. A verdadeira reforma íntima começa quando deixamos de fugir de nós mesmos. Você pode fugir de quem você quiser, exceto de você mesmo. A terceira etapa da jornada, gente, são os conflitos existenciais. Conflitos existenciais são os conflitos da nossa existência. Então, quando a alma entra em confronto consigo mesma, né, e sempre acontece, alguém vive isso aqui? Né, quando a gente chega e diz assim, nossa, eu estou num conflito, eu estou num dilema, ou eu estou numa preocupação, ou eu estou em dúvida, né? Os conflitos, eles não significam fracasso espiritual, muito pelo contrário.
eles revelam que algo dentro de nós pede compreensão, amadurecimento e transformação. Há autores dentro da psicologia que referem que os sintomas, eles têm íntima ligação com as nossas emoções. Eu super acredito, que é então o que a gente chamaria de psicossomática, que é a soma do que a gente sente no nosso corpo, é o que o nosso corpo expressa. Então, pessoas que têm muitas dores de cabeça, né, normalmente têm alguns conflitos. E, gente, todos temos, tá? Talvez essa pessoa nem se dê conta dos conflitos ou até da intensidade deles. Mas o organismo dessa pessoa resolveu, modo de dizer, alertá-la através da dor física. Dor de cabeça, dor de estômago e outras dores que a gente pode chamar de dores até crônicas, né? O que são conflitos existenciais? São tensões internas. O que a gente é? O que a gente deseja ser? O que a gente sente? O que a gente acredita? O que a gente faz? Tudo isso, gente, às vezes fica confuso. Quantas vezes a gente tem alguma atitude ou tem algum comportamento e 2 segundos depois a gente se questiona? Será que eu devia ter dito isso? Será que eu devia ter feito isso? Será que eu fiz do jeito que era para fazer? Será que eu fiz o melhor? Será que eu errei? Então, o conflito, ele nasce quando a consciência começa a perceber suas próprias incoerências. E é a incoerência que gera o sintoma físico. É como se o seu corpo gritasse para você: alô, presta atenção, acorda. Seja coerente. Coerente com o quê? Coerente com aquilo que você pensa, com aquilo que você sente e com aquilo que você faz. Tem que andar juntinho isso aí, porque avalie. Eu estou rezando para vocês aqui, ou pregando para você uma série de coisas, e eu saí e fazer exatamente o contrário. Então, aquilo que eu estou falando não corresponde às minhas atitudes. O conflito, gente, ele nasce quando a consciência começa a perceber suas próprias incoerências. Então, talvez, hoje seja um dia para a gente pensar: quais são as minhas incoerências? Quem eu sou para as pessoas e quem eu sou para mim mesma? Quando eu chego em casa e me olho no espelho ao final do dia, eu me reconheço? Eu sou, de fato, responsável por tudo aquilo que eu fiz durante o dia ou não fiz? Ou eu simplesmente culpabilizo o mundo exterior? A dor como limite. Nem toda dor, gente, é punição. Muitas vezes a dor é um chamado da vida para a gente despertar. Ela revela áreas da alma que ainda precisam de cuidado, verdade e transformação. Aí eu sempre gosto de me citar como exemplo, porque aí eu sou o exemplo da imperfeição. Então, no dia 12, eu fiz uma cirurgia e a médica, quando ela estava falando para mim todos os cuidados que eu deveria ter, dentre todos os cuidados, ela chegou para mim e disse: não, e aí você vai fazer fisioterapia e tal? Tá certo. Aí eu disse: e com quanto tempo eu posso voltar a trabalhar? Isso era uma sexta. Tá? Aí ela disse: pelo menos 15 dias. Aí eu olhei para ela: não, 15 dias não é possível. Aí ela: veja, é importante o repouso e bababá, bababá. Eu: querida, 15 dias não é possível. Aí ela disse: tá bom, qual é o seu tipo de trabalho? Eu falei: olha, eu fico sentada, né, atendendo as pessoas, então não tem grandes esforços físicos. Aí ela: certo, mas tem um senta e levanta, tem aquele paciente que talvez te dê um pouco mais de trabalho e você fica um pouco mais estressada, então vamos reduzir 5 dias? Além de impaciente, às vezes eu não falo muito a verdade nesse sentido, sabe? Aí eu cheguei para ela: não, 5 dias rola. 5 dias rola. Era uma sexta, né, gente? Aí eu fiquei de repouso sexta, sábado, domingo. Segunda-feira, o que a Cristina foi fazer? Como foi que vocês adivinharam?
né? Aí eu falei, bom, de 5, na minha negociação interna, eu vou colocar 3. Atendi alguns pacientes online e falei, dá de boa, gente. Dá de boa, tranquilo. O que eu fiz? Ultrapassei o meu próprio limite. E aí veio o quê? Um recado. Parou não, né, bonitinha? Parou não, né? Conseguiu não parar nem nos 5 dias, né? Aí comecei a ficar afônica, né? E uma tosse seca. Aí o médico disse, a senhora não pode tomar corticóide, porque senão vai prejudicar a cicatrização. Que coisa boa! Aí a pessoa começa a fazer nebulização, lavagem e tal, e só piorava. Mas a pessoa continuava a trabalhar. Sim. E aí o que acontece? A pessoa realmente adoece e ganha uma broncopneumonia. Eu estou no 5º dia de antibiótico. O médico disse que eu podia trabalhar, tá, gente, se eu estivesse bem. Mas a dor e o sofrimento, quando eu comecei a ficar afônica, o meu grau de consciência, né, tão insuportável que eu já pensei, tome na sua cara. Porque a pessoa não sabe obedecer, o médico, aí a pessoa vai sofrer. Mas não bastou não, a pessoa continuou repetindo. Aí eu vou dizer que a responsabilidade disso é de quem, gente? E digo mais, mereci. Entende? E agora estou arcando com as consequências. E está tudo bem, tá, gente? Eu estou bem melhor. Na psicologia, o conflito pode surgir quando partes internas entram em oposição com o nosso desejo, medo, eu quero, mas eu tenho medo, razão e emoção, eu acho que eu tenho que fazer, mas eu não sinto muito bem, culpa e liberdade, né? Passado e presente, o meu passado me amarra e modifica o meu presente, consequentemente o meu futuro, ego e consciência. Então, o sintoma, gente, muitas vezes é uma linguagem da nossa alma. Ele está mostrando para a gente que ele precisa ser decifrado. O que essa dor de cabeça sua está falando? Por que de repente eu fiquei afônica, eu precisando falar com os meus pacientes? Aí uma amiga minha, muito amiga, a Vali, né, disse, o próximo sintoma vai ser você ficar surda. Ela está errada? Não, se eu não me respeitar, só vai aumentando a escala. E aí isso é punição? Não. Isso é consequência dos meus atos, a escolha foi minha. Então a gente não pode dizer, porque Deus quis que eu gripasse. Gente, desculpa, acho que ele tem tanta coisa para fazer do que se preocupar com a gripe de Cristina Han, me poupe. Né? Então, espiritismo e responsabilidade. O espiritismo nos ensina que somos espíritos em processo evolutivo. Nossas dificuldades não devem ser motivos de desespero, mas sim de responsabilidade. Então, a pergunta não é, por que isso acontece comigo? Mas, o que eu posso aprender e transformar a partir disso? Eu sempre digo para vocês que há um bom tempo eu venho trocando o porquê pelo para quê. Não é porque eu estou passando por isso, é para que eu estou passando por isso. O que eu vou fazer com isso que eu estou sofrendo? Síntese do 3º degrau. Qual é o 3º degrau, gente? Conflitos existenciais. 1º degrau, ser consciente. 2º degrau, autodescobrimento. 3º degrau, conflitos existenciais. Então, esses conflitos nos ensinam. Está errado aí, tá, gente? Conflitos existenciais nos ensinam. Crises revelam necessidades internas. Sofrimento pode gerar consciência. Conflito não é fracasso. E toda dor ela pode ser transformada em aprendizado. Toda dor pode ser transformada em aprendizado. A reforma íntima amadurece quando enfrentamos com coragem aquilo que evitávamos, que a gente antes evitava. Não quero falar sobre isso. Deixa quieto. É sobre isso. 4º degrau da jornada, o homem integral.
a integração do ser. Há quem pense ainda que está separado a cabeça do corpo, do espírito. Não somos apenas corpo, não somos apenas emoção, não somos apenas pensamento. Somos um ser integral, psicológico, emocional, moral e espiritual. Por isso, essa integralidade é fundamental, gente, para a nossa reforma íntima. Não dá para só eu cuidar do meu corpo, até porque o nosso corpo, às vezes, é uma resposta do nosso espírito e das nossas emoções. Eu tenho que trabalhar tudo junto. Por isso que a gente diz aqui com muita segurança, o centro, essas palestras, o passe de desobsessão, o passe energético, a sala de tratamento de cura, elas não dispensam tratamento médico e psicológico. Elas se somam. Então, você vem ao centro, estuda o evangelho, estuda a doutrina, toma seu passezinho, faz caridade, mas faz a sua terapia, faz o seu check-up, toma os remédios que são necessários. O ser fragmentado, a gente sofre quando a gente vive dividido. Eu penso uma coisa, eu sinto outra, eu faço outra, eu acredito em outra. Essa incoerência interna é que produz sofrimento. A integração produz equilíbrio, porque você consegue ver a lei da causa e efeito. Ninguém adoece do corpo se a mente está boa. Observem que pessoas felizes praticamente não adoecem. E observe que as pessoas que estão com conflitos tendem a adoecer mais, é natural e está tudo bem. Não existe só imunidade baixa em nível físico, existe imunidade baixa em nível espiritual e psicológico. Integrar é harmonizar. A reforma íntima, gente, não é negar partes de nós, é educá-las. Integrar significa colocar pensamento, emoção, atitude e espiritualidade na mesma direção. Porque senão essa incoerência se torna conflito, e esse conflito, gente, se torna sintoma. Por isso a importância da autoconsciência e do autodescobrimento. Quem eu sou? Como é que eu tendo a reagir diante das dificuldades? Como é que eu tendo a reagir diante da raiva? Ah, Cristina, quando eu estou com raiva, eu perco a cabeça. Avalie. Estou até vendo a cena. Alguém se identificou aí, né, gente? Não, né? Ninguém aqui perdeu a cabeça já, né? Ninguém, só eu. Né? Sim ou não? Também acredito em Papai Noel e Coelhinho da Páscoa. Gente, gerenciar as emoções é diferente de reprimi-las. Todo mundo aqui vai sentir raiva e tá tudo bem. O que você vai fazer com a raiva, aí é que é perigoso. Mas raiva todo mundo sente. Gerenciar é, identifico, tô com muita raiva. O que você quer fazer agora? Ah, eu quero pegar essa televisão de 80 e tantas polegadas e jogar na cabeça daquela pessoa. Mas se você fizer isso, vai dar ruim. Primeiro que você vai perder uma televisão, vamos combinar, né, gente? Segundo que você só vai desencadear um rebu muito maior. E terceiro que você necessariamente daqui a 2 minutos vai ter se arrependido. Então, gerenciar é isso. E aí, o que eu faço com essa raiva que eu estou sentindo? Vai correr, fazer boxe, pintar, rezar, desenhar, bordar, fazer isso tudo junto, ir para a terapia, enfim. Drenar essa energia da raiva para uma outra direção que não seja o mal. Psicologia e integração. A psicologia, então, compreende o amadurecimento como um processo de integração da personalidade. Quanto mais conscientes estamos de nossos sentimentos,
necessidades e valores, mais livres nos tornamos para escolher. A saúde emocional nasce da coerência interna. Acho que a frase é de Gandhi. Gente, atribuem a ele, ok? Mas a frase é maravilhosa, que é a verdadeira felicidade está na coerência entre o que você pensa, entre o que você sente e aquilo que você faz. Não é a verdadeira felicidade, eu menti. É equilíbrio. O equilíbrio é a coerência entre o que você pensa, sente e faz. Síntese do quarto degrau. Qual o quarto degrau? Então, os mocinhos. O homem integral nos ensina que somos seres multidimensionais, várias dimensões. Razão e emoção precisam dialogar. Você precisa conversar com as suas emoções, com a sua razão também. E espiritualidade não exclui humanidade. E evolução exige essa integração. Então, a reforma íntima, ela floresce quando aquilo que pensamos, sentimos e fazemos começa a caminhar junto. Sabe aquela pessoa que você olha e diz assim, menina, fulana é tão autêntica? Autenticidade tem muito a ver com esse equilíbrio entre as três coisas. Eu penso, eu sinto e eu faço. Porque aquela pessoa acaba sendo fiel, leal àquilo que ela pensa e ela sente e, consequentemente, os atos dela vão refletir isso. O quinto e último grau, gente, da jornada é a plenitude. A paz como fruto da transformação. A plenitude, gente, não é ausência de problemas, ok? É presença de sentido, equilíbrio interior, é consciência pacificada. Muitas pessoas me dizem, Cristina, eu não sei como é que você aguenta determinadas coisas, ou até, eu não sei como você suportou determinada situação. Eu acho que é por essa capacidade que eu tenho hoje de entender que, de fato, no dia a dia, na real, nada acontece por acaso. Nada não faz sentido. Então, isso deixa de me colocar no lugar da sorte, do acaso, da coincidência. E eu entendo que aconteceu isso comigo, precisava acontecer, eu preciso tirar as lições necessárias e, acima de qualquer coisa, eu preciso continuar apesar. E o que é plenitude? Plenitude não é ter uma vida perfeita, é desenvolver uma alma mais serena diante da imperfeição da vida. É viver com mais consciência, mais amor, mais responsabilidade, mais confiança em Deus. Né? Por isso que a gente, às vezes, a fulana chegou, ela estava plena. É isso. Né? E a plenitude, gente, você consegue exalá-la ou não. Né? Muitas vezes a gente busca paz em pessoas, em conquistas, em reconhecimento, em controle, em ausência de problemas. Mas Joana de Ângeles nos lembra que a verdadeira paz nasce de dentro. Por isso que a gente diz que existem pessoas que estão nas prisões e que estão livres, e existem pessoas que estão fora das prisões e estão presas. Conhece alguém? Juventude é um problema, né, gente? Então, psicologia e bem-estar. A psicologia nos mostra que o bem-estar não depende apenas das circunstâncias externas. Ele depende também da forma como interpretamos a vida, como a gente lida com as nossas emoções e construímos sentido. Então, plenitude é maturidade emocional e espiritual. O que faz acelerar, hein, gente, a maturidade emocional e espiritual? Alguém tem a dica aí? Sofrimento e a dor. É. Ótima notícia, né, gente?
Assim, no final da palestra, a pessoa dá logo essa lapada, né? Plenitude nos ensina que paz é construção interior. Felicidade não é ausência de dor. Maturidade nasce da consciência. Amor é caminho de cura. Espiritualidade é vida transformada. Então, a reforma íntima não termina na perfeição. Ela continua no esforço diário de amar melhor. Porque amar, quando está tudo bem, facinho, facinho. Não é não? Amar, quem ama a gente, quem faz tudo pela gente, né? Como acontece no consultório muitas vezes, né? Você gosta de fulano? Gosto, menina, gosto demais. Ele faz tudo por mim. E se ele não fizesse, você gostaria? Então, a pergunta é, você gosta do que a pessoa faz por você ou você gosta da pessoa? Para resumir, primeiro degrau, despertar. Segundo degrau, encontrar-se. Terceiro degrau, enfrentar-se. Quarto degrau, integrar-se. E quinto degrau, pacificar-se. Esses são os 5 degraus, né, que, na verdade, tem toda uma história de vida aí por detrás dessa jornada da transformação que Joana de Ângeles chama de reforma íntima. É isso. Convido a todos e todas que hoje, dia 1º de julho, né? Hoje, dia 1º de julho, a gente inicie o nosso processo de reforma íntima. E que a gente possa sair daqui hoje certos de que a responsabilidade é totalmente nossa. E que a gente veja isso não como uma transformação gigante, tá? Amanhã eu vou mudar do saco para a mala. Menos, gente. Como eu disse, degraus. Pequenos passos. Conta-gotas. Doses diárias. De pequenas coisas. Que você consegue fazer diferente daquilo que você sempre fez e que te fez muito mal. Para isso, eu termino então essa palestra com essa oração que eu convido a todos a rezar. Oração pela reforma íntima. Senhor da vida, ao final desta reflexão, compreendemos que a maior viagem que podemos realizar é para dentro de nós mesmos. Agradecemos pela oportunidade de olhar para nossa consciência com mais sinceridade, reconhecendo nossas virtudes, mas também nossas fragilidades, sem medo e sem culpa. Dá-nos coragem para enxergar aquilo que ainda precisamos transformar. Que não nos falte humildade para reconhecer nossos erros, serenidade para aceitar nossas limitações e perseverança para recomeçar todas as vezes que forem necessárias. Ajuda-nos a substituir o orgulho pela humildade, a impaciência pela compreensão, o julgamento pela compaixão, o egoísmo pela solidariedade e o medo pela confiança em teu amor. Que possamos compreender que a reforma íntima não acontece de um dia para o outro, mas é construída em cada pensamento, em cada palavra e em cada atitude. Ilumina nossa mente para que o conhecimento se transforme em sabedoria. Aquece nosso coração para que a fé se transforme em amor. Fortalece nossa vontade para que o desejo de sermos melhores se traduza em ações concretas. Que possamos sair desse encontro levando conosco a disposição sincera de transformar, antes de tudo, nosso mundo interior. E que, ao melhorarmos a nós mesmos, sejamos instrumentos de paz e esperança e acolhimento na vida de todas as pessoas que cruzarem o nosso caminho. Que assim seja. Muito obrigada.
que todos vocês possam retornar aos seus lares com muita paz, com muita tranquilidade e com a certeza de que a reforma íntima começa aqui. Beijo, obrigada.